Como salvar um modelo de gráfico aqui no Excel para quando você tiver uma outra planilha, uma outra tabela, outras informações, você simplesmente inserir um gráfico qualquer e aí você pode clicar com o botão direito nesse gráfico, alterar tipo de gráfico, modelos, e você escolhe o modelo que você já deixou salvo. Aquilo que você fez outra hora, em outro momento, você clica e seleciona, clica no OK e pronto. Aquele gráfico padrão do Excel já é automaticamente formatado para você, conforme o layout que você havia feito. E o legal é que você pode fazer este gráfico utilizando uma planilha, uma tabela. Aí depois, em outro momento, em outro dia, em outro mês, você fala, nossa, aquele gráfico que eu fiz ficou bonito, queria usar ele de novo. Você pode fazer. É isso que eu vou te mostrar, como puxar o layout, o design de um gráfico para outras abas, para outras planilhas, para outras tabelas. Vamos começar com algo simples. Depois, vamos vendo exemplos mais avançados. Eu simplesmente vou selecionar essa pequena tabelinha que eu tenho, com alguns nomes e alguns valores, e vou fazer um gráfico, inserir gráfico de colunas. Vou pegar esse gráfico e colocar aqui em cima, eu simplesmente vou clicar na coluna e vou pintar ela na cor vermelha. Pronto, é isso. Então digamos que esse daqui seja o meu gráfico. Eu quero salvar esse modelo para usar depois. Botão direito em cima do gráfico, e então salvar como modelo já vai aparecer aí para você. Vai abrir aqui para você as pastas do seu computador, e você simplesmente vai salvar esse seu gráfico. Então eu vou colocar aqui um nome para ele, gráfico vermelho exemplo. Vou clicar aqui no salvar, e pronto, já está funcionando. Agora toda vez que eu precisar inserir um novo gráfico, uma outra tabela, outras informações, eu consigo puxar aquele modelo. Vou te dar um exemplo. Eu vou aqui numa planilha bem grande com várias e várias informações e eu vou inserir uma tabela dinâmica para poder resumir esses dados. Vou clicar aqui no OK, por exemplo. Eu só estou colocando uma outra tabela, tá, pessoal? Uma outra informação, poderia ser qualquer coisa. Eu só quero mostrar que se eu colocar um gráfico utilizando uma nova aba, uma nova planilha, novas informações, funciona. Eu vou pegar, por exemplo, o produto e colocar dentro das linhas e a venda e colocar dentro dos valores. Assim eu vou conseguir ver venda por produto. Agora deixa eu ir em inserir e vou colocar qualquer gráfico. Se eu colocar um gráfico de pizza, por exemplo, a partir dessa tabela, ele vai mostrar um gráfico de pizza. Porém, eu quero puxar aquele layout que eu salvei. Botão direito. E então, alterar tipo de gráfico. Eu vou simplesmente, aqui em modelos, tá vendo que tem várias opções. Eu posso pegar um gráfico de colunas, de linha, de barras, mas eu quero ir no modelo. E aí eu consigo ver todos os gráficos que eu já salvei. Eu vou clicar nesse vermelho, que foi o que a gente fez. Clicar aqui no OK. E simplesmente, aquele meu gráfico que eu tinha, ele vai ser convertido com todas as características, layout, cores, formatação que eu fiz anteriormente. E acabou. É assim que a gente faz. Simples assim, tá bom? O vídeo já encerrou por aqui. Mas, se você quiser ver mais detalhes, será que funciona com tabelas maiores? Será que não funciona? Enfim, vamos ver isso agora. Então deixa eu deletar esse meu gráfico aqui. Delete, foi só um teste. Vamos fazer algo mais elaborado, com mais elementos, mais recursos. Eu vou, inclusive, clicar nessa tabela que eu tenho aqui na esquerda e vou aumentar uma coluna nela. Eu vou colocar, por exemplo, uma coluna de quantidade, talvez. É isso aí, posso fechar essa janela. Pronto. Agora eu tenho aqui uma tabelinha. Tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz se a tabela é dinâmica, se é tabela, se é apenas células simples que você fez. Vai funcionar do mesmo jeito. É só você ter informações para utilizar para fazer o gráfico. Aqui eu tenho, então, 3 colunas. Eu vou inserir, clicar, inserir um gráfico de colunas. Porém, eu gostaria de usar alguns recursos, elementos um pouquinho diferentes. Tá vendo que a coluna laranja está difícil de ver? Então eu vou clicar com o botão direito, alterar tipo de gráfico. Vou colocar aqui um gráfico de combinação, utilizando colunas e linhas. Vou colocar aqui eixo secundário para ativar, ok? Assim a gente consegue ver, ó, que à esquerda temos os valores da coluna azul e à direita temos aqui o valor da linha. Eu vou remover também esses quadradinhos na cor cinza que estão aparecendo no meu gráfico, porque eu estou utilizando tabela dinâmica. Se o seu não está aparecendo isso, não tem problema, não precisa fazer essa etapa específica. Análise, botões de campo, ocultar tudo. É isso aí, pronto. A legenda, eu vou colocar ela em design, na parte de baixo do gráfico, inferior, pronto. Essas linhas de fundo eu vou clicar e remover. Vou clicar, por exemplo, nesses números aqui à esquerda, botão direito, formatar eixo. Vou colocar eles com uma opção diferente, ó. Vou aqui em número, vou deixar como moeda, com 0 casas decimais. Pronto, já fica mais resumido. Além disso, esses números aqui, eu vou vir aqui em página inicial e vou colocar a fonte numa cor azul escura. Esses daqui da direita, vou colocar numa cor vermelha. Agora, a barrinha que eu tenho aqui, eu clico nela, e aqui na direita, a largura do espaçamento eu vou diminuir bastante para ficar
mais espesso. Vou colocar aqui também um efeito de sombra. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, tá, pessoal? É só para ver mesmo, na prática, se vai salvar esses elementos. Deixa eu colocar aqui um preenchimento sólido, um azulzinho clarinho, pode ser? E uma borda escura. É isso aí, ó, que legal que ficou. Agora a minha linha, eu vou clicar nela e vou colocar também aqui uma sombra. Clico na caixinha de cores, vou colocar uma cor vermelha, escura. Vou aumentar bastante aqui a largura para ficar mais fácil de ver. E vou ativar essa opção, a linha suavizada. E para a gente poder fechar com chave de ouro, eu vou clicar no gráfico inteiro em si. Vamos clicar aqui então no cantinho, ó, porque eu quero editar os elementos do gráfico em si, o fundo do gráfico. Preenchimento eu vou colocar uma corzinha cinza. Pronto. Em borda eu vou colocar uma borda preta. E cantos arredondados também. Meu Excel tem essa opção. Se o seu não tiver, não tem problema. Não precisa colocar o que você não está achando. Eu só estou mostrando um exemplo de formatação para a gente aplicar depois. Efeitos, sombra. Vou colocar uma sombra. Posso fechar essa janela e acabou, pessoal. Então é isso aí, ó. Esse aqui foi o gráfico que eu fiz. Digamos que eu gostaria de utilizar esse gráfico em outros momentos, em uma outra planilha, em uma outra aba. Como que eu faço isso? Da maneira que a gente já aprendeu. É só você clicar com o botão direito em cima desse gráfico e então salvar como modelo. Automaticamente o Excel vai abrir para você, provavelmente, um endereço, um diretório parecido com esse daqui. E aí você vai salvar o seu gráfico com o nome que você quiser. Enfim, né? Você dá um nome aí que você achar melhor, que fica mais descritivo. Salvar. Pronto. Já tá pronto, salvou. Agora olha que interessante. Você concorda que esse gráfico que eu fiz, ele está sendo feito com colunas e linhas. Por quê? Porque eu tenho duas colunas para ser representada. Venda e quantidade. Duas informações. Então, dois elementos. Colunas e linhas. E se eu fosse aplicar um gráfico desse numa planilhinha onde eu tenho apenas uma coluna? Eu não vou precisar de linha e coluna, né? Vai ficar linha e coluna? Não. O que vai acontecer? Vamos fazer um teste, então. Deixa eu voltar na minha outra planilha antiga. Se eu quisesse aplicar, então, aquele gráfico aqui. Vou selecionar essas informações. Vou inserir um gráfico qualquer. Beleza, já está aqui na tela. Botão direito. Alterar tipo de gráfico. Deixa eu selecionar aqui o meu modelo. E vamos aqui, cadê ele? Eu acho que ele está aqui, ó, do lado, né? Esse aqui, ó. Esse gráfico aqui mesmo, ó. Gráfico de colunas e linha cinza. Pronto, é isso. Cliquei. Ok, e pronto. Tá vendo que ele ficou igualzinho o gráfico que a gente tinha anteriormente? Inclusive, ó, com os valores aqui à esquerda na cor azul, com a coluna com bordas, com sombra, na corzinha azul também, a legenda na parte de baixo. Mas por que eu não tô conseguindo aqui ver a linha? Porque exatamente o que eu falei. Esse gráfico aqui ele só tem uma coluna, então não vai precisar de dois elementos. Então você vê que funciona, o Excel é inteligente. Se precisa da linha, ele coloca, se não precisa, ele não coloca, etc. Então sim, mesmo que você tenha uma planilha um pouquinho diferente, você pode salvar o modelo de gráfico e aplicar em outros momentos. Porém, se você tiver exatamente as mesmas informações, certinho, duas colunas também funciona. Para qualquer tipo de gráfico, pizza, rosca, barras, colunas, enfim. Agora vamos fazer um último teste aqui. E se eu aumentasse algumas colunas aqui neste gráfico? Vou colocar aqui alguns valores pequenos. 2, 1,5, 3,5, 1,3 e 4. Seleciona esses dados aqui. Inserir um gráfico de colunas. Realmente, ó, vai ficar um gráfico um pouco ruim de visualizar. Por quê? Porque são valores muito distantes um do outro e não dá para ver direito. Esse gráfico seria um perfeito exemplo da gente aplicar o mesmo gráfico que eu salvei anteriormente, porque tem a mesma situação. Duas colunas, vai precisar de dois eixos, enfim, mas mesmo que não precise, como a gente viu aqui, ele funciona também, né? Mas vamos lá, botão direito, alterar tipo de gráfico, modelos, e vamos pegar, olha que legal, já está aqui, ó, cliquei, ok, e pronto, tá lá, pessoal, pronto, resolveu o problema. Então aquela perda de tempo lá que a gente tinha de ficar tentando refazer o gráfico de novo, assim é muito mais fácil, o gráfico já fica pronto para você aí na sua tela, beleza? Então assim que a gente pode fazer para salvar um modelo de gráfico, e sim, ele vai funcionar em outro arquivo de Excel, ele vai funcionar em outras abas, ele sim vai funcionar se você tiver outros modelos de arquivos, de tabelas. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante e resolvido as dúvidas nessa questão de salvar modelos de gráficos. Obrigado, pessoal, e se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.